Amém. Foi qual foi dado, né? Lucas 2:2. Oh, perdão. Tô pensando aqui na palavra. Forte, mano. Eu vou confessar os Atos 2:2. Vou confessar aos irmãos que. Se quiser sentar ali, isso, amém. Eu vou confessar aos irmãos que. Cara, eu perdi toda a estrutura aqui. Vendo esses meninos saudando, falando do amor de Jesus Cristo, o irmão Anderson. Eu falei, vou falar o quê? Esses jovens são abençoados. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa rica oportunidade aí. Atos 2:2, né? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém, meus irmãos? Amém. O irmão Vinícius falou sobre essa oportunidade que foi nos dada. E eu perguntei para ele, né? É um tema que a gente tem que ser uma coisa que eu tenho vindo aprendendo, né? Esse ministério da palavra, sou iniciante também, como todos vocês, estamos aprendendo a iniciar esse chamado aí, fazer uso dessa ferramenta a qual Deus tem dado a palavra para chegar aos que estão lá fora, porque nós fomos alcançados por essa palavra, nós fomos alcançados por alguém que estava cheio do Espírito Santo e ao manusear essa espada à luz da palavra que foi mencionada aqui, ela dissipou todas as trevas e essa luz nos alcançou a chegar a esse dia de hoje. E esse Atos dos Apóstolos é o que é mais conhecido por toda a igreja, né, meus irmãos? Não temos muito o que falar, é o Atos do Espírito, né, o Atos dos Apóstolos. Aqui a gente compreende que o livro de Atos em si, ele é continuidade do livro que o Dr. Lucas ele escreve, porque Lucas vai começar relatando a sequência do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai relatar o que Cristo tinha feito ao receber o Espírito Santo no seu ministério terreno. Então Lucas ele vai começar a datar eventos, Lucas vai começar a datar a manifestação do Espírito Santo agora sobre a igreja, sobre todos nós que somos hoje a igreja de Jesus Cristo. E há uma grande dúvida, uma bagunça no nosso meio, essa é a verdade, né, meus irmãos? Compreender o batismo do Espírito Santo, compreender aquele batismo do Espírito Santo, que lendo Atos 2, aqui a gente vai descendo, vai dizer que vários idiomas estavam reunidos ali. E se a gente for olhar aí, a gente for nos ler, vai dar mais ou menos uns 15 idiomas aí. Vai dar uns 15 idiomas de vozes e palavras, de comunicações diferentes. E diz que quando Pedro se levantou-se junto com os 11. E aqueles homens disseram, não, estão cheios do Espírito, ou senão eles estão cheios de mosco. E o que acontece? Se 15 idiomas estavam ali envolvidos, misturados aquelas línguas, eram 12 apóstolos. Então nós compreendemos que além de receber o Espírito Santo, os 12 apóstolos, a Bíblia mesmo diz que todos os 120, todos que estavam no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Receberam o dom de línguas, de falar outras línguas. Então todos receberam a unidade deste dom. Nos dias de hoje, trazendo para hoje, alguns recebem, estando no mesmo ambiente, que nem o irmão Anderson disse, uns recebem dom de cura, outros de profecia, outros de revelação, outro de ensino, outro de profetizar, mas porém o Espírito é o mesmo. Os irmãos compreendem que aquele mesmo Espírito que desceu sobre o cenáculo, ele revestiu todos de uma vez, derramando os dons para todos. Não houve diferença, que um recebeu um, outro recebeu mais, todos receberam iguais. E nos dias de hoje nós também, mas vamos buscando, e buscando, e eu meditando sobre isso, eu, Senhor, como que eu compreendo? Me ajude a ter uma luz, né? Para me compreender isso. E falar sobre as línguas estranhas, a gente tem que voltar lá em Gênesis. A gente vai ter que lembrar de um homem chamado Nimrod, um jovem chamado Nimrod, um jovem a qual era até agradável aos olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer. Mas aí porém ele se corrompe, porém ele sobe lá, ele vê, e ele tem a sua mente, seu pensamento de levantar aquela torre, fazendo aquela torre, diz que se todos, quanto povos da terra, olharem e
vão dizer que é a maior potência, é a maior cidade, e todos falarão a mesma língua. Todos falarão a mesma língua, todos cumprirão os mesmos feitos e todos terão a mesma visão. Porém, Nimrod tinha algo que ia muito além. A visão daquele jovem era uma visão a qual a Bíblia mesmo vai dizer, que traz a mente de vocês ali, ó: subirei até o alto dos céus, estabelecerei o meu trono e serei maior que o Altíssimo. Essa era a maldade daquele rapaz, quando ele quis ser maior do que aquilo que Deus deu para a capacidade dele suportar. Ele era caçador, mas ele queria se assentar onde não devia. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que o Senhor fala: desçamos e confundamos a língua deles e dispersamos. Ali já começa a separação das línguas estranhas. As línguas estranhas dizendo bem assim, os idiomas para nós nos dias de hoje. Os idiomas do chinês, do português, do africano, do haitiano. Então no Brasil mesmo, Brasil somos paulistas, falamos diferente dos carioca, bem mais diferente dos baianos, que nem compreendemos o nordestino, e ainda mais por tudo certo, correto é o ditado, né, nordestino, que é tu. Esses palavreados aí é os mais corretos da língua portuguesa, né? É o deles, então nós misturamos. Então São Paulo é o quê? São Paulo é essa mistura de baiano, de africano, de angolano, essas pessoas que estão vindo, refugiadas de outros países. O Brasil está recebendo essas pessoas vindo de outras nações e de outros estados. Então agora imaginamos nós aqui, meus irmãos, nos dias de hoje, para receber o Espírito Santo e compreender, estarmos no meio de pessoas que falam de diversas citações diferentes. Algumas pessoas têm um certo modo de dialeto de falar que nós não compreendemos, e nós perguntamos: como que é isso mesmo? O que isso significa? O que isso quer dizer? Hoje eu compreendo o que você está dizendo. Então quer dizer, para compreendermos essa descida do Espírito Santo, compreender que ali havia diversas nacionalidades, diversos idiomas, é para trazermos para cá, para que nós possamos compreender como em São Paulo, esses diversos estados reunidos. E nós temos comunicação com diversas pessoas de estados diferentes, algumas pessoas têm até intercâmbios com pessoas de outros países. Então, a gente compreende que lá Deus ele separou. Deus ele desceu, ele falou: desçamos. A mesma fala que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então essa mesma atuação, esse mesmo verbo, essa mesma força, é a mesma citação que desce lá na Torre de Babel, dissipa tudo aquilo, eles falavam a mesma língua e eles se separam. E ali começam os dialetos, povos, culturas, nações, e começa a se expandir, nascer, crescer, e vai chegando. Só que a Bíblia vai dizer que Deus ele começa a unir o povo, e todos os irmãos aqui sabem. Então nós vamos navegando, vamos indo, e agora nós chegamos em Atos dos Apóstolos. Compreendemos que é o cumprimento do Pentecoste, sabemos que eles estavam reunidos, sabemos que eles receberam esse Espírito Santo. Agora receberam o Espírito Santo e cada um falava nas suas outras línguas, mas nas nações de outras pessoas que estavam ouvindo. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos. Eu ouvi um testemunho de um jovem. Ele tinha um desejo muito grande, irmão Anderson, de receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Porém, ele indagava dentro de si: será que eu tenho o Espírito Santo se eu falar em línguas estranhas? Será que eu tenho o Espírito Santo se eu manifestar a emoção, o avivamento, as coisas que estão momentaneamente acontecendo aquilo? E ele cresceu com aquilo. Cresceu, foi crescendo, virou jovem, era adolescente, virou jovem, virou homem, casou, virou adulto, se tornou ancião e tinha essa mesma visão. Então ele não recebia, porque para receber, primeiro nós temos que dar. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós aprendemos aqui que primeiro, para mim receber, eu tenho que dar, porque o próprio Criador, ele deu o que era de mais importante, de mais valor para ele, a mim e a você, que foi Jesus Cristo. Ele deu seu Filho unigênito para nós não perecer. Agora, para nós recebermos
sobre Jesus Cristo, que fez a obra da manifestação de curar os coxos, limpar os leprosos, dar visão aos cegos, levantar os paralíticos, esse mesmo Espírito que atuou agora no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, agora esse mesmo Espírito que vai permanecer até a consumação do século, levar a sua igreja. Mas para nós que estamos aqui nesse recinto, o que vamos dar de melhor para receber esse Espírito? Porque teve um sacrifício lá. Diz a Bíblia que homens ficaram orando, mulheres ficaram orando e orando e orando até se cumprir, e veio do alto um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Mas por quê? Eles deram o quê? Eles deram o seu tempo, que era precioso, porque quando nós damos o nosso tempo a Deus, Deus ele sabe que o tempo do cronograma ele não volta mais. Quando você acorda e você não toma café, o dia de quinta-feira hoje você não vai voltar mais para tomar café. Você vai ter que esperar a próxima virada do dia, ou virada da madrugada, o amanhecer, e no amanhecer do dia, ao você se levantar, tendo a oportunidade dessa misericórdia não te consumir, você tem a oportunidade de tomar café novamente, de ler a palavra novamente. Então, quando eu tenho a oportunidade de dar, Vinícius, esse tempo devido a Deus, como vocês estão dando hoje, essa 1h30 aqui, vocês estão dando a Deus o tempo que vocês têm, que poderia estar fazendo outra coisa, dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, dá-me do teu Espírito, como aquele vento impetuoso sobre aquela casa, encha também a minha casa com o teu Espírito Santo. Então, meus irmãos, como que nós compreendemos isso do Espírito Santo? Esse ancião, meu irmão, ele pegou enfermo. Ao ele ficar enfermo, ele foi para o hospital. Ele chegou no hospital, os médicos olharam para ele, viu que ele estava meio oscilando, uma hora ele falava uma coisa, outra falava outra coisa, estava tendo um desvio de um nervo do seu cérebro, alguma coisa assim, para dar um derrame, sabe? Dizer a palavra certa. E o que acontece, meus irmãos? Acontece que ele se voltou para a parede, como aquele homem, Ezequias, e falou: Senhor, antes que tu me leve, que eu possa agraciar, que eu possa ter esse desejo do dom de línguas sobre essa terra, habitando nesse tabernáculo humano ainda, mas que eu receba de ti. Eu fui tão errôneo minha vida inteira em acreditar, pensar que só teria teu Espírito se eu falasse, mas eu vi que o Senhor é comigo desde a minha mocidade. Eu sei que tua misericórdia me acompanha, eu sei que meu coração, eu sei que o Senhor fez todas as coisas, e desse fruto, a qual eu já não como mais, que o Espírito Santo de Deus disse para não comer, sobre o fruto desta árvore, eu sei que é teu Espírito que me guia para mim não voltar para o lamaçal. Você acredita, meus irmãos, que imediatamente começou um vento dentro daquele quarto, e aquele vento dentro daquele quarto começou a tomar aquele ancião. Aquele ancião começou a falar em outras línguas. Aquele ancião começou cheio de uma graça e começou a falar em línguas, e um vento e falar em línguas, e bater palmas e falar em línguas. Quando ele voltou em si daquele êxtase, daquele momento, daquela alegria, acontece, meus irmãos, que tinha um médico e uma junta médica com ele para examinar. Outros dizem que é estagiários, acompanhando aquele médico, acompanhando aquele preceito que iria acontecer ali. Acontece que aquele médico chamou ele de canto, irmão Anderson, e falou: Senhor, o senhor é judeu? Ele: não, sou brasileiro, nacionalidade do Brasil mesmo, sou do Rio Grande do Norte, sou natalino, que fala potiguar, essas coisas. Ele: mas por que eu vou te dar a pergunta? É porque enquanto o senhor estava falando com alguém aí, eu entendi o Senhor falando na minha nacionalidade, que eu sou judeu. Eu sou afastado. Eu não sirvo mais o Evangelho, mas eu creio nesse Jesus Cristo que vocês pregam. Mas a minha religião, meu judaísmo, a minha cultura, ela diz que o Messias ainda há de vir. Só que enquanto o Senhor falava em línguas, o Espírito falava bem assim para mim: olha, Antônio, eu estou na vida deste homem do outro lado do continente para te falar que ainda
salvação para a tua alma. Glória a Deus. Ainda há salvação para a tua alma. Glória a Deus. Compreende, meus irmãos, que esse dom de falar em línguas, Deus o capacita de estar em algum lugar e você achar que você está falando coisas que o homem não entende, mas porém o Espírito atua num ato de alcançar outra alma. Quando nós nos damos, quando nós nos dedicamos, quando nós não temos medo, não temos vergonha, nós nos oferecemos e damos o que é de melhor que nós temos, que é o nosso tempo, é o nosso corpo, é a nossa vontade, a nossa mente, é a vontade de Jesus Cristo. E ao receber esse Espírito Santo, nós temos este dom, meus irmãos, de falar línguas de outras nacionalidades. Mas Paulo também vai relatar que o que fala em línguas estranhas não fala a homens, mas fala a Deus em mistério. E a Deus em mistério, Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do espiritual. E Paulo vai dizer que o espiritual compreende o que é natural e espiritual. E ninguém há de discernir, porque ele é espiritual, senão o próprio Deus. Então às vezes nós não compreendemos, meus irmãos. E tem os dons de falar em língua, a língua dos anjos. E também tem o dom de interpretação. Também tem um dom que interpreta para edificar a igreja. Então esse batismo do Pentecoste foi esse batismo para que cumprisse o que Joel disse. E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os jovens profetizarão, os velhos terão sonho. E o que acontece? Era necessário que essa manifestação do Espírito acontecesse para que cumprisse o que o Pai, o Filho e o Espírito eles fizeram em Gênesis. Quando o homem não compreendeu, o homem quis discernir na sua carne, na força do seu braço, quando ele quis os atributos que Deus estava dando para ele, a glória para ele, tudo que era para ele, Deus falou: desçamos e confundamos e os separemos. Foi dito aqui, hoje, quando deixamos que a palavra, tudo que nós temos, que achamos que temos, é tirado, é confundido, somos separados. E quando nós vemos, estamos divididos e não prevalecemos sobre nada e não vencemos. Mas vocês compreendem, meus irmãos, que ligando aqui que o Espírito Santo de Deus está trazendo lá atrás, agora é o conserto da humanidade, porque o único que está sentado ao trono é Deus e Jesus Cristo. E o Espírito, pela fé, Cristo está conosco, mas Cristo, a Bíblia diz que está sentado ao lado do Pai, e o Espírito está conosco para nos guiar, para nos levar. Agora a questão é, quem de nós aqui quer receber esse Espírito Santo? Todos nós queremos receber o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Você está aqui hoje, não foi porque o Vinícius me convidou, não foi porque o Vinícius ligou por irmão Anderson veio, não foi porque você nos viu ali na frente e deu errado lá no outro culto porque era para estar aqui, não foi porque a irmã veio lá da sua casa para cá para estar aqui, porque reunidos num ambiente é o Espírito que faz o agrupamento, o ajuntamento. Por quê? Sabíamos que era para estar aqui entre 10, 15 talvez, que falassem idiomas diferentes, pensamentos diferentes, mas Cristo quis unificar uma só língua para que todos compreendam a vontade boa, perfeita e agradável de Cristo sobre a nossa vida, porque foi o Espírito que nos trouxe aqui, foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui. João capítulo 3, só vou ler, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se eu não der o meu melhor para aquele que me deu tudo quanto é bom, vai ficar uma pergunta no seu pensamento, jovem. Se eu, jovem, eu não der
deu tudo que é melhor, receberei eu e dele toda a divindade do seu Espírito sobre a terra? Deixaram uma pergunta, essa é para mim também. Por quê? Às vezes nós pensamos, né, irmãos, aqui estamos em 4 gerações. Somos 4 gerações aqui. Adultos, jovem e adolescentes. Pode ser. Então estamos 4 gerações. Ancião, adulto, jovem, adolescente. Adulto, jovem, adolescente, criança. Em todo o tempo vai ter 4 gerações. E nessas 4 gerações o Espírito, ele fala da criança ao ancião. Ele entrega a mensagem a um jovem de 3, 4, 5, 6 anos, como ele entrega uma mensagem ao ancião de 90, 100, 120 anos. As 4 gerações ele fala ao mesmo tempo pela sua onisciência. Então às vezes nós pensamos, pô, mas e agora? Como adolescente tem os desejos de descobrir as coisas, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou falar para vocês aqui que eu estou vendo ali naquele quarto, naquele outro quarto, estou vendo 2, 4, 6, 7 elementos. E automaticamente a mente de vocês vai pensar, querer saber o que é que está lá, sem esperar que eu diga, porque eu estou vendo. Porém vocês estão deduzindo a imaginar, a querer já ter a resposta antes de eu dizer. E vai levar 5 segundos. E vocês pararam de pensar para me dar atenção. Mas voltou no pensamento de novo. O que será que tem lá? A mesma coisa é ser um adolescente, irmão. A criança, a Bíblia diz que a criança ela deixa de ser inocente quando ela descobre. Quando ela descobre o quê? Ela descobre que não pode comer do fruto. Se ele comer do fruto, já não é mais criança, tem a consciência. Então eu falo para minha filha, filha, você não pode pôr o dedinho na tomada. O pai vai pegar a caneta, quando eu vou ver ela está com o dedinho lá. É inocente. Ela não sabe. Mas quando eu falar, filha, eu vou pegar aqui, quando eu voltar para cá, ela põe o dedo, tomou um choque, ela vai tirar. E eu falo, filha, não põe mais o dedo, ela vai logo responder, dá choque. Opa, tem 2 anos, mas não é mais consciente. Tem consciência sobre aquilo, mas não tem consciência do que está em seu arredor, está entendendo? A mesma coisa somos nós, meus irmãos, com Deus. Somos uma criança. Mas porém, quando ele diz para não botar o dedo na tomada, para não botar o dedo nesse fruto, para não fazer isso, e nós fazemos, nós temos a consequência disso. E sobre essa consequência, Deus já não tem mais nós por inocente, por culpado. Inocente. Não é verdade, como a Bíblia diz? Então, voltando para... Era 7 cadeiras só, tá? Era só para ler vocês aqui, para dizer na mente assim, para compreender a mesma... Nós somos um espírito só, meus irmãos. Somos membros, corpos individuais, mas unificados no mesmo espírito, por Deus. Então, o que acontece? Eu quis ilustrar isso para quê? A nossa mente, ela é assim. Então, imagina um adolescente descobrindo todas essas coisas. Está lá fora, eu quero saber, eu quero ver como é que é, e não é nada daquilo que está lá fora. É uma ilusão, a verdade é essa. E aí eu pedi para Cristo, eu disse aos irmãos, eu tenho uma dificuldade, eu estou aprendendo esse ministério da palavra. Eu também, o Senhor já tem usado os vasos aí para dizer, Gério, prega a palavra, mas eu tenho que trazer uma referência, porque eu não consigo também decorar. Eu quero decorar, e eu sou como essa criança, eu fico do outro lado, que Senhor? É ansiedade, né, mano? Mas é com o tempo. E para nós compreender como que um jovem cheio do Espírito Santo tem o dom das línguas dos anjos, o dom das línguas da racionalidade, mas os dons das línguas atribuído ao que foi dado ao tema aqui. Atos 2, 2 foi o batismo com o Espírito Santo, foi o batismo com o vento. E aí João vai dizer lá, Jesus vai dizer, né, nos evangelhos, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe para onde vem, não sabe como vai. Então o vento, ele veio. E aí João vai dizer que o batismo com fogo. E aí vai relatar todos os atributos para fazer essa configuração dentro daquele cenáculo. E aí, ó, eu peguei aqui na Bíblia mesmo, nas referências bíblicas, como que eu jovem, pega aí, você que está quase cochilando, pega aí 1 Coríntios 2, 13 e 15.
1 Coríntios 2, 13 e 15. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Isso Jesus Cristo falou em vida. Agora os discípulos têm que colocar em prática, porque eles receberam o Espírito Santo. E esse ajudador, agora não tem mais desculpa deles dizer que não podem fazer, porque o ajudador vai fazer lembrar o que o seu mestre fez, pela perfeição que Deus colocou na terra. Agora eles têm que fazer, porque o mesmo Espírito está com eles. Dos jovens aos anciões, porque eram todas as nações que estavam ali. Então aqueles povos, eles se maravilharam, eles se alegraram. Foi algo surpreendente. Lê aí, o 13 ao 15. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando essas coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Mas o que... Vocês entenderam? Foi o que já foi dito aqui, né? Então, uns creem, outros não creem. Os que creem, esses falarão em novas línguas, porque os sinais diz, a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que creem. Então, em nosso meio há pessoas, em nosso ministério, em nossa própria assembleia, em nossa casa, nas diversas, todos os lugares sempre terão esse grupo, dos que creem que é assim, e dos que crerem que é assim. Porém, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Só que para receber este dom, para que atribua edificar a si próprio, beleza. Mas edificar todo o corpo de Cristo, melhor ainda. As coisas espirituais, comparando com o que Paulo está dizendo, com as espirituais. Há duas distinções, há duas atuações: o do falar dos anjos e o do falar da nacionalidade. Deus dá aquele que pede, mas aquele que crê que as coisas espirituais eu vejo não por vista, mas eu vejo por fé. Aleluia. Por fé falarão em novas línguas, por fé pisarão serpentes, por fé expulsarão demônios, por fé curarão os enfermos, por fé receberão esse Espírito que está dizendo. E aí, isso é como um jovem, ele comunica uma verdade espiritual com essas duas referências. João 14, olha, agora João 16, 14. Glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Está escrito: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou anunciará. Ele está dizendo agora que vocês receberão do que é meu. Deus falou para Moisés: Moisés, do teu espírito, da porção do teu espírito, eu vou tirar e vou dar para 70 para te ajudar. Agora imagina Cristo dizendo aqui em João: do meu espírito eu vos dou. Olha, varão, olha o que Cristo está dizendo, para que se cumprisse lá no Pentecoste isso daqui. É isso que eles estão recebendo lá. Eles não estão só recebendo o foco eminente que é o falar de línguas, não. Eles estão recebendo a comunicação da verdade de espírito. Eles estão recebendo a verdade de glorificar a criação como criatura. Eles estão recebendo também, revestir de poder para a proclamação do Evangelho. Esse é o que eu mais amo. Esse é o que mais amo. Está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse testemunho foi dado aqui no Brasil, por aquele homem lá, nacionalidade brasileira, mas do estado do Rio Grande do Norte, a Cristo tomar ele com línguas de outra nacionalidade para a conversão daquele médico. Glória a Deus. Está escrito aqui: serei minhas testemunhas, receberei o Espírito, falarão em novas línguas, comunicará a verdade espiritual, glorificará a criação, sendo a criatura, não querendo ser o inverso disso, porque Cristo ele vai dizer: darei do que é meu, varão. Você tem noção do que é isso, meus irmãos? Receber o melhor dele. Alguns dizem bem assim: ó varão, Deus tem o melhor na sua vida. Ó jovem, Deus tem o melhor na sua vida. Quando você ouvir isso, diga amém. Mas em seu espírito tenha certeza disso, guarde isso na tábua do seu coração. Eu já recebi o melhor em minha vida, que foi Jesus Cristo, o seu Senhor, e o seu Espírito que em mim habita. Tenha certeza disso, que você tem o Espírito Santo de Deus. Agora os dons são graduais, é a busca, é a renúncia, é o dar para receber. É o dar, Vinícius. E aí, ó, enche os crentes, Atos 2:4, o texto que nós está lido. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Isso não seremos nós que queremos, isso será o Espírito conforme a obra ministerial que Ele dará a cada um de nós. Ali foi dado a todos, como foi dito já aqui, porque era necessário unificar aquilo que no começo tinha separado, pelo comer o fruto que não podia. E aí subiu a mente do homem querer ser aquilo que ele não era, e a separação em Babel. Os irmãos estão compreendendo? Olha como que é, varão. Louvado seja Deus. Então era necessário que todos falassem a mesma língua. E Atos é tão lindo, vai dizer que no partir do pão e tudo não era faltado nada a eles, porque o Espírito os servia. Meus irmãos, o Espírito de Deus, Ele está aqui conosco. Glória a Deus. Ele está nos ensinando. E para um jovem derramar o amor de Deus no coração. Vinícius, falta 5:9. Pode finalizar? Pode ir. Derramar, irmão Anderson, irmão João Silvana, século 21 que nós vivemos, dia 19 de agosto de 2021, pandemia estabelecida, volta não volta, amor de muitos esfriando, jovens a qual já não tem mais força, sede, vigor, pais, mães, preocupado com o trabalho, preocupado com situações adversas, patrões pensando em fechar a empresa, médicos supercarregados por cargas de horário, polícia, governo, o globo está em caos. Essa é a verdade. E agora, como dar esse amor ao próximo? Como um jovem, como essas 4 gerações que falem a mesma língua que o Espírito está em Romanos 5:5. E a esperança, olha, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, vamos lá. Atos dos Apóstolos 2, a casa encheu, recebeu o Espírito Santo, falaram em novas línguas, e agora, porém, jovem Ian, dá o melhor que eles receberam, amor, que é do próprio Deus, que Ele disse que Deus amou esse mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por eles. Agora Deus está dizendo bem assim, ó, agora que eu dei o meu Filho por amor de vocês, agora eu dei meu Espírito por amor de vocês, agora vocês vão dar o seu amor por amor do Espírito a eles. Aleluia. Glória a Deus. Agora vocês, Romanos está dizendo, porque o amor ele não é desaponta.
Romanos está dizendo que o amor não desaponta, porquanto o amor ele é de Deus, que é derramado de Deus sobre a fonte que está no Espírito, sobre o vaso que recebeu esse Espírito. Esse vaso que recebeu esse Espírito, meus irmãos, agora, ele tem a obrigação de dar esse fruto, amor, porque foi derramado por Deus, sobre esse Espírito que está sobre esse vaso. Então agora, no momento de caos, meus irmãos, nós 5 que estamos aqui, nós temos que carregar esse amor na minha família. Aquela pessoa que não gosta de mim, eu tenho que dar o meu amor, porque eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, então eu tenho que amar aquele que me persegue, eu tenho que amar aquele que me calunia, eu tenho que amar aquele que debaixo do meu teto pisa meu calcanhar. Eu tenho que amar. Não porque eu mereço, não porque vocês merecem, mas porque o Espírito que está sobre nós, ele ama você e você ama a mim, porque nós somos um Espírito, numa só unidade. Glória a Deus. Vocês compreendem? Que no derramar de Atos, está dizendo tudo isso está englobado lá. Há um contexto que volta em volta da mesa. O foco é o falar de línguas, mas o amor ele é maior que todos os dons, meus irmãos. E Romano, eu volto a dizer, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo, você tem que amar em meio a caos, porque é o Espírito Santo que habita em nosso meio. Varão, Vinícius, vem para mim aí, por favor. Romanos 8, 1:8. E Ju Silvana, Gálatas 5, 16 e 25. Vinícius 8, 1:8 e Ju Silvana, Gálatas 16 e 25. Temos que cooperar, meus irmãos. Aqui quem prega é o Espírito Santo. É o capítulo 8. Não, Romanos capítulo 8. Sim. Do 1 ao 8. Ah, entendi. Gálatas 5, 16 e 25. Aqui, meus irmãos, a pregação ela é coletiva, porque a língua é uma só. A língua do Espírito, meus irmãos, que entendemos e compreendemos. Leia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a incircuncisão da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês compreendem? Agora complementa aqui a resposta, está nesse livro. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, tribulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Você entendeu? O seu versículo, ele é o complemento do seu. Então, não tem como nós dizermos que se andamos pelo Espírito, não iremos fazer as coisas do Espírito. A Bíblia vai nos alertar para
termos discernimento que tais coisas, a tais, se é que o Espírito é de Deus, de fazer o que é carne e de fazer o que é o Espírito, porque os dois lutam contra si. Então, Anderson, vê 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Aí aqui, Romanos 8, 26, meus irmãos. Aí o que acontece? Sobre essa luta, esse impasse, voltando na memória de vocês agora, de nós pensarmos uma coisa, fazer outra, esse é o que esse versículo está dizendo. É o embate da nossa mente. O que é as coisas do Espírito? O Espírito está nos levando, mas a coisa da carne é querer saber o que está lá fora, no mundo. Isso é necessário, é da nossa natureza. Enquanto nós vivermos, nós vamos lutar contra essa natureza. Nós vamos lutar contra essas coisas. Sempre vamos querer estar voltado, abrir a janela e ver o que está lá fora. Mas o Espírito vai trazer a nossa memória. É do Espírito. Por quê? Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. O Espírito, ele nos ajuda na fraqueza, quando a carne entra em conflito com o Espírito. E porque não sabemos... Ixi, as irmãs estão indo embora. Não sabemos como pedir. Então ele intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Se o irmão antes finaliza aí. Qual que é? 12. 1 Coríntios 12. 12, 4, 11. Do 4 até 11? Isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí eu finalizo e encerro a minha fala. Os irmãos compreendem? O que já foi dito aqui está relatado, registrado pelo Espírito Santo na vida desses homens. Registrado naquele Atos dos Apóstolos 2:2, registrado todos esses atributos que seriam revelados à igreja que somos nós para ser alcançados nos dias de hoje. E aí finalizo, para que o jovem seja fortalecido no seu interior já desde pequeno. Cristo deu essa instrução, do jovem ao ancião. A Bíblia diz, ensina o teu caminho, o caminho que deve andar. Mas eu vou aqui, eu vou em Efésios 3,16, depois vocês vão ver. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Por mais que o exterior se corrompa, o interior ele sempre está de pé, ele sempre está robustecido, cheio. Isso quer dizer cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Foi isso que o Espírito Santo nos deu para compartilhar com vocês aí. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fale mais aí no coração de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe, Gé.